Did you caution your son how to conduct himself in the city? Are you listening? They have a different set of rules. Be smart down there. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre Till, a busca pela justiça, que pode até ser considerado como mais um filme aí de contexto racial, mas eu tenho que confessar que esse filme aqui me pegou de jeito pela maneira e pela proposta que o roteiro e a direção escolheram para contar essa história tão trágica, tão triste e tão avassaladora. Em meio a um Estados Unidos ainda dividido pela segregação racial, durante a década de 50, Mamie, interpretada por Danielle Deadwyler, é uma viúva que perdeu o marido durante a Segunda Guerra Mundial, mas que procura preencher o seu lar com muito amor para o seu jovem filho Emmett Till, interpretado por Jalen Hall. Então, com 14 anos, em uma Chicago com cada vez menos espaço para a intolerância racial. Nesse trecho, a paleta de cores da fotografia é solar, a direção de arte é extremamente colorida, os figurinos, pois eles reforçam que existe muito amor no lar da Mami e do tio, e que essa alegria e essa vivacidade ela está presente nos quatro cantos da vida desses dois personagens. No entanto, Tio embarca em uma viagem para visitar seus primos no Mississippi, que ainda conta com uma forte influência da cultura escravagista, e se depara com uma outra realidade mais fria, cinza e melancólica. De maneira pura e ingênua, ele faz um elogio, assobia para uma mulher branca e acaba sendo brutalmente linchado e morto por homens brancos, membros de uma família que é proprietária de uma fazenda de algodão. O ato de violência é brutal e covarde, sendo que a partir desse evento traumático, Meme lutará por justiça para colocar os responsáveis pela morte do seu filho atrás das grades. O que torna esse filme tão impactante é que a partir desse episódio tão trágico, a Mami acaba tomando uma decisão que é extremamente complexa, ainda mais considerando o papel de mãe que ela tem. Ela resolve expor o corpo violentado do filho para que a repercussão gerada por isso chegue nas principais autoridades do país. Então ele quer que as fotos do corpo do filho seja divulgado pela imprensa e decide que o velório do tio vai ser realizado com um caixão aberto. Essas escolhas, a princípio, podem parecer polêmicas, mas de que outra forma a mãe seria capaz de sensibilizar uma sociedade com raízes tão preconceituosas se não fosse pelo choque? Será que o horripilante ato de covardia de assassinar um menino de 14 anos receberia o mesmo tratamento pelo crime que representa por si só, se a exposição não ocorresse, dentro desse contexto em que os personagens estão inseridos? Será que se o tio fosse um garoto branco, a repercussão já não seria natural? A direção de Shinoye Shukuyu é muito delicada e sensível ao fazer as escolhas visuais para estabelecer essa construção narrativa, já que respeita o luto da mãe, focando nas reações e nas expressões de Mami, mas depois compartilha com o espectador, antes mesmo da tomada de decisão da mãe, como se convidasse a gente a realizar a mesma reflexão perturbadora que foi feita por ela. O que nós faríamos no lugar da Mami? E na sequência, durante o velório, a câmera ela faz questão de focar cada um dos visitantes, né, de cada um dos personagens negros que vão no velório para justamente captar a reação deles, né? É como se o filme ele tivesse mostrando que aquela dor que aquela mãe sofreu, ela é compartilhada com todos aqueles que vivem na pele o crime do racismo. Só que a violência enfrentada por Meme não deixa de ser cruel apenas por conta do crime cometido contra o seu filho, já que o julgamento exigirá a necessidade do seu depoimento para que a identidade do corpo não seja questionada e que os culpados sejam julgados por homicídio e não apenas por sequestro. Sim, esses absurdos ocorreram na época, isso sem comentar os questionamentos com relação à honra de Meme, pelo fato de ser uma mulher que teve relacionamentos com outros homens após a morte do seu marido. E mesmo que a direção, o roteiro e a trilha sonora cometam alguns excessos pela falta de sutileza, as sequências dentro do tribunal são extremamente violentas pelo nível de injustiça e pela total falta de humanidade.
É muito comum em épocas de premiações que alguns filmes acabem sendo destacados nesse período pré-Oscar, ainda que tenha alguma qualidade discutível, mas principalmente por conta de alguma atuação que faça parte desse filme que se destaque. Mas não é o caso de Tio: A Busca pela Justiça, porque ele possui recursos técnicos e uma qualidade bastante considerável e que faz com que o apelo do filme seja muito maior do que apenas a questão de uma atuação específica. Só que também não dá para deixar de reconhecer o exuberante trabalho da Danielle Deadwyler, que encarna essa personagem com uma força e um vigor que são devastadores. Ela tem expressões muito transparentes quando Mamie sofre em silêncio ou de maneira mais contida, mas a atriz é vigorosa e feroz quando a personagem transcende. É um trabalho refinadíssimo de composição e de entrega física e emocional. Muito fácil de soar exagerado ou cair nas armadilhas do melodrama, mas a Daniela entrega tudo e não deixa margem para contestações quanto à qualidade do seu trabalho. Ao final do processo, Tio: A Busca pela Justiça acaba se tornando um drama muito maior do que a dor de uma mãe sobre a perda de um filho. Ele acaba funcionando como uma produção que estabelece um senso muito forte sobre a importância do ativismo civil como uma importante rede de apoio para todos aqueles que sofrem algum tipo de injustiça nesse mundo em que a gente vive, independente do tempo em que a história ocorra. Emmett just wanted to go on vacation and have fun with his cousins. I wanted him to be a boy and to not have his childhood taken away from him. Então, Tio: A Busca pela Justiça acaba sendo aquele filme que, quando você termina de assistir, você fica incrédulo, né? Você fica extremamente consternado de aceitar ou de entender e refletir sobre como é que a gente permitiu que esse tipo de situação pudesse acontecer em algum momento da nossa história. Durante os créditos finais, quando você consegue identificar todas os desdobramentos do caso, é realmente revoltante, bem triste e certamente vai gerar um impacto assim emocional muito forte no espectador. Então prepare-se para esse tipo de filme. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Se você chegou até aqui, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.